sair do próprio país e viver a missão Adjentes Além Fronteiras é uma experiência de tirar as máscaras. Antes, eu morando em São Paulo, vivendo ali, eu ouvia falar da realidade dos boias frias, mas vivendo com eles, convivendo com eles, então é uma experiência humana muito forte. Papa Francisco, eu venho do Brasil, então eu represento as Pontifícias Obras do Brasil, e nós do Brasil estamos com o Senhor e rezamos pelo Senhor. A missão é algo que nos faz viver. A missão nos dá vida, porque a missão nos faz sair de nós mesmos. Então eu estou muito animada. Assustada, mas muito animada. Olá, você que nos acompanha, está começando mais um PodPom aqui nas Pontifícias Obras Missionárias. Com grande alegria a gente acolhe você que está nos acompanhando em mais um vídeo desse podcast especial que a gente tem produzido aqui pelas Pontifícias Obras. Você que já nos acompanha, nós já conversamos com a infância missionária, já conversamos com as famílias missionárias, já conversamos com seminaristas que fazem parte da União Missionária, e hoje a nossa convidada é a irmã Regina da Costa Pedro, a diretora nacional das Pontifícias Obras. Muito bem-vinda, irmã Regina. Muito obrigada, Fabrício. Bom dia para você e bom dia para todos aqueles que nos acompanham nessa conversa de hoje. Então, você que ainda não conhece, a irmã Regina está chegando agora, né? Há 4 meses, a recém, né? Chegando aqui nas Pontifícias Obras, como diretora nacional, irmã Regina, que é missionária da Imaculada, que faz parte do PIME, né? Pontifício Instituto das Missões Exteriores, e tem assumido aí a função, né? O desafio, diria eu, né? De estar à frente das Pontifícias Obras no Brasil, né, irmã Regina? Hoje, aqui no podcast de hoje, nós vamos contar um pouco sobre como é que a irmã vai contar para nós como é que tem sido esse desafio, né, dos primeiros meses à frente aqui das Pontifícias, e também apresentar as novidades que vêm por aí a respeito da campanha missionária, a respeito do Congresso Missionário Nacional, e que as pontifícias no Brasil inteiro têm discutido, e já a gente percebe em todas as dioceses recebendo os materiais. Agora, na semana passada, nós fizemos o envio dos materiais da campanha missionária. Então, sobre tudo isso, nós vamos falar aqui no PodPom de hoje. Irmã Regina, para a gente começar esse nosso bate-papo aqui no PodPom, poderia nos contar um pouco sobre a sua história de vida, sobre as suas experiências missionárias? A gente sabe que nessa sua trajetória, por muitos lugares você esteve, também agora recentemente esteve à frente da sua congregação como provincial, né? E como é que você quer nos relatar um pouco dessa sua história aqui no PodPom de hoje, para quem não lhe conhece, poder assim conhecer um pouquinho da irmã Regina? Muito bem, Fabrício, muito obrigada por essa possibilidade, por essa ocasião. Relatar a história de vida é longo, Fabrício. Sim. Então vamos ver se a gente consegue colher alguns flashes, né? Então a primeira coisa para me apresentar eu sou filha de Hélio e Benedita. A sexta de 7 filhos, 2 homens e 5 mulheres. Né? Eu sou da Zona Norte de São Paulo, paulistana da Zona Norte de São Paulo. E entrei na congregação das Missionárias da Imaculada muito jovem, eu tinha 18 anos quando eu entrei. E entrei sempre sonhando com a África. Essa foi o diferencial para escolher essa congregação, foi isso, que eu queria uma congregação missionária que trabalhasse com a África. Uhum. Inclusive, no início do discernimento vocacional, o padre da minha paróquia brincava comigo, porque dizia que tinha que inventar uma congregação para mim. Porque a gente ia visitar as irmãs que trabalhavam nos hospitais, eu falava, sim, mas não é bem isso. Via as escolas, sim, mas não é bem isso, né? E até que um dia veio uma irmã que pertence à nossa congregação, veio na reunião do grupo de jovens, né, de adolescentes e jovens, e contou um pouco a experiência dela na África. Ela tinha estado na República dos Camarões, exatamente. E mais tarde, né, ela me disse que quando ela contou sobre aquela experiência, que eu estava fascinada, que eu nem piscava. E aí começou, né? Começou essa história, começou essa paixão. E me encontrei nessa congregação. E a senhora sempre morou em São Paulo? Sempre, bom, até quando eu entrei na congregação. Então foram 18 anos, sim, em São Paulo. Depois aí, meu lugar... Sim, minha casa virou mundo, sim.
E por que país a senhora já passou como missionária? Bom, Fabrício, antes de falar os países, porque o Brasil também é como se fossem os Brasis, né? Sim. Diversos países dentro do nosso país. Aqui no Brasil eu trabalhei primeiro no interior de São Paulo, na cidade de Assis, com os boia-frias. Depois de lá dei um salto, fui para Macapá. Fui para o Amapá, o estado do Amapá, morava na cidade de Macapá, mas a gente atendia bastante também a região dos interiores e as regiões ribeirinhas ali do Amapá. Cheguei até o Oiapoque. Depois de lá saí do país, fui para a República dos Camarões, onde eu estive em 2 períodos diferentes da minha vida, então ao todo foram mais ou menos 8 anos, que eu falo que são poucos, pensando nas minhas co-irmãs que estão lá há 20 anos, 15 anos, então... Sim. Depois voltei para o Brasil e fui para o Nordeste, trabalhei em Feira de Santana, na Diocese de Feira de Santana, uma experiência muito boa ali. Estive na Itália, ao todo, entre idas e vindas, uns 12 anos na Itália. A maior parte do tempo para estudos, ajuda na congregação, no setor de pesquisas, essas coisas. E, finalmente... daí fui para São Paulo, né? Sim. Depois de tanto tempo, voltei para São Paulo. Eu estive em São Paulo nos últimos 6 anos, como você lembrou, como no serviço de coordenadora da província da nossa congregação. Hoje a sua congregação aqui no Brasil tem quantas religiosas? Nós somos um grupo de 70, mais ou menos. 70 divididas em 2 províncias. Sim. Uma sede em São Paulo, e dessa sede que eu era responsável, e a outra sede fica em Manaus. Sim. E dessa experiência que a senhora viveu na República dos Camarões, o que você destaca e exatamente como é que era o trabalho realizado na República dos Camarões? Quando eu cheguei na República dos Camarões, eu disse que Deus brincou comigo, né? Porque eu fugia tanto de congregações que tinham colégios, escolas, e quando eu cheguei lá, o primeiro trabalho que me foi pedido foi o ensino religioso nas escolas. Então, primeiro foi um impacto, assim, para mim, mas depois eu descobri que este modo era o melhor modo de me envolver com muitos jovens. E depois com os jovens, com as famílias, né? E conhecendo um pouco da realidade do local. Então, a experiência na República dos Camarões foi uma experiência muito reveladora para mim. Eu sempre digo que ir para sair do próprio país e viver a missão ad gentes, além fronteiras, é uma experiência de tirar as máscaras. Caem todas as máscaras, sabe? Cai tudo. Cai as máscaras, a bagagem que você leva não serve para nada, você se descobre, faz uma outra experiência de Deus, que é muito bonito. E quando eu cheguei na República dos Camarões, o primeiro impacto foi porque eu disse, eu sempre sonhava com a África. Eu queria ir para a África, queria muito ir para a África, porque eu me identificava muito com todas as causas, as questões de racismo aqui presentes no nosso país, não é? De valorização da nossa própria cultura, da ancestralidade. Então eu realmente achava que eu ia chegar na África e ia abafar. Que eu estava simplesmente voltando para casa. Sim. Então o primeiro impacto foi chegar na África e me descobrir estrangeira. Então isso doeu bastante, sinceramente doeu bastante, né? Ainda mais porque na língua do povo onde eu trabalhava, o povo Ntumu, no sul dos Camarões, numa cidade chamada Ambam. Para aquele povo, falar estrangeiro e falar branco se usava a mesma palavra. Então, chegar na África e ouvir que me chamavam de branca foi muito chocante. Muito chocante. Então, foi esse primeiro impacto. Outro impacto com a língua, porque eu antes de... Qual é a língua falada? Quais são as línguas faladas? Quais são? São mais de 200 línguas diferentes. Nossa. Mais de 200 línguas diferentes. Uma riqueza muito grande, mas também muito empenhativa, né? Sim. E muitas das línguas não são escritas, são só faladas. E como é que a senhora se virou, assim, para aprender? Teve um momento de aprender a língua? Como é que foi esse processo? Então, logo que eu cheguei, eu fui para uma missão, como eles chamam lá, as paróquias são todas chamadas de missão, né? Uma missão aqui, outra missão lá, mas para uma paróquia numa cidadezinha vizinha, onde tinha um padre que tinha escrito o dicionário da língua que era mais próxima à nossa. Como se fosse assim, como se eu falasse português e ele tivesse feito um dicionário de espanhol. Então, para aprender a gramática, as regras, fui para lá,
Passei uns 2 meses lá, depois voltei para nossa casa e fui umas 2 ou 3 vezes para fazer esse estágio com a língua, né? Uhum. Mas confesso que foi sempre muito difícil, porque esse fato da língua não ser escrita. Então a gente até tentava vocalizando, né, escrevendo os fonemas direitinho, mas a língua em si não era escrita. Sim. Então esse foi um desafio, aprender a língua local. Imagino mesmo. Assim. Sim, em relação a esse aprendizado da língua, também ali me descobri estrangeira. Porque com a boca fechada, todo mundo dizia que eu era de lá. Inclusive, tem muitas tribos diferentes, mas quase todos me identificavam como Bamileque. As mulheres Bamileque têm bem o meu tipo. Ou melhor, eu tenho o tipo delas. Sim, sim. Então, sempre me identificavam como Bamileque. Mas bastava abrir a boca, pronto. Porque antes de ir para a República dos Camarões, eu passei na França. Passei em Lyon, fiquei 7 meses ali para aprender o francês. E aprendi o francês, é lógico, com sotaque europeu. Então, quando eu abri a boca, era uma coisa estranha, porque eu não falava com o mesmo sotaque deles, né? Sobretudo no começo. E a língua local eu aprendi, mas mais ou menos, não aprendi perfeitamente. Sim. Isso também foi uma frustração para mim, né? Uma purificação, digamos assim. Me lembro que uma vez uma criança perguntou para a mãe dela: mas, mãe, por que essa mulher ela já é tão grande, por que ela fala que nem criança? Porque ela não sabe falar direito. Então, são algumas das coisinhas, né, da vida missionária. Sim. E a senhora falou que trabalhou também com os Boia Frias, né, em São Paulo. Sim. Fala um pouquinho para nós sobre essa experiência. Essa foi a primeira experiência, saindo fresquinha do noviciado. Eu estava com 22 para 23 anos, né? E era a realidade da periferia de Assis, da cidade de Assis, em São Paulo. Anos 80. Então, a situação dos Boias Frias naquela época, mesmo ainda hoje, continua sendo de exploração muito grande, jornadas de trabalho longuíssimas, o transporte que eles pegavam para chegar até as plantações precário. Eles viajavam com os instrumentos de trabalho, então, facões, afiados, foices, tudo isso. Quando existia um acidente, que era muito frequente, porque os ônibus eram horríveis, né? Então, tinha 2 problemas: o problema do acidente em si e do impacto com os próprios instrumentos que ele carregava. Então, eram sempre ferimentos muito fortes, muito grandes, né? E eu cheguei nessa paróquia, era uma paróquia da qual nós éramos responsáveis, nós éramos 3 irmãs, entre elas uma irmã italiana, uma outra irmã brasileira e eu. E éramos em 3, eu era a mais jovem das 3. E foi uma experiência muito rica, Fabrício, muito rica porque humanamente rica, porque conheci aquela situação de perto. Antes, eu morando em São Paulo, vivendo ali, eu ouvia falar da realidade dos Boias Frias, mas vivendo com eles, convivendo com eles, então uma experiência humana muito forte. E a segunda experiência muito forte é que nós trabalhávamos muito na organização das comunidades eclesiais de base, e com um foco muito forte bíblico, centrado muito na Bíblia e na vida. Como a escuta da palavra de Deus podia ajudar a transformar a própria vida. E uma vida sofrida como aquela, então testemunhos lindos, né? Testemunhos muito bonitos de pessoas que aprenderam a ler para poder ler a Bíblia, ou aprenderam a ler lendo a Bíblia, né? Testemunhos de pessoas jovens, que depois eu passei a visitar regularmente, que depois de um desses acidentes ficaram paraplégicos, então, e jovens, né, com toda a vida pela frente. E isso tudo no início da sua vida religiosa. Menino, logo no começo. Foi o batismo. Foi o batismo. Que coisa. Então, irmãs, depois de... A gente, claro, sabe que a sua vida são muitas experiências para ser relatadas aqui nesse podcast de alguns minutos, né? Ficaria um pouco difícil. Mas a gente sabe que realmente na sua história de vida, muitas foram essas experiências que foram destaque, que marcaram sua vida e que de alguma forma lhe fizeram estar aqui hoje, né, nas Pontifícias Obras Missionárias, à frente de uma obra com muitos desafios, com muitos projetos, né, que é aquela coisa do pegar o bonde andando, né, o trem que já estava andando e, de repente, né, está à frente disso, né. Como é que foi para a senhora nesses primeiros meses, né, e antes disso, como é que foi essa notícia
dessa nomeação pelo Papa Francisco, né? E de saber que o seu nome foi indicado como para ser a diretora das Pontifícias Obras, a primeira mulher, né? A mulher e negra, e com um grande número de projetos, né, acontecendo. Como é que foi para a senhora todo esse temporal de coisas na sua vida? A palavra é bem adequada, foi um temporal. E o temporal assusta, né? Sim. Então a primeira reação foi de susto mesmo, Fabrício, foi de susto. Quando eu recebi o telefonema do senhor Núncio, da secretária primeiro, dizendo que o Núncio queria falar comigo. Eu sei que eu estou falando em público, mas paciência, né? Foi primeiro que eu não entendi quem queria falar comigo. Sim. Não é todo dia que eu recebo o telefonema de Núncio. Não é todo dia que o Núncio liga pra gente. Então, primeiro foi isso, né? Sim. E depois, quando eu fiquei sabendo que realmente tinha essa nomeação, a primeira reação foi mesmo de susto. Falei, gente, mas o que é isso, né? E também coincidiu que eu estava terminando ainda o segundo mandato como coordenadora da província. A nomeação saiu no final de dezembro, né? E eu até mais ou menos março estaria ainda ocupando aquele serviço, realizando aquele serviço. Então foi susto, dúvida, como é que eu vou fazer para conciliar essas duas coisas, sobretudo no início. Fica pensando que Dom Maurício já tinha a diocese dele, então ele precisava sair daqui. E, como você disse, um monte de projetos acontecendo. Então, realmente, eu fiquei muito assustada no começo, né? Aos poucos, quando eu fui chegando, eu passei a ficar assustada, mas, ao mesmo tempo, encantada. Porque eu percebi aqui nas Pontifícias Obras um horizonte, um mundo que se descortinou na minha frente, né? Então, um mundo cheio de possibilidades, um mundo no qual eu me encontrei plenamente pelo meu carisma, que o carisma da nossa congregação é isso mesmo, é o anúncio do reino além fronteiras, a todas as nações, aos confins, como quiser dizer, esse é realmente o nosso carisma. Então, chegar aqui nas POM, eu senti de uma certa maneira, de realmente estar em casa, né? Até mesmo porque, como eu gosto de dizer, aqui no Brasil, as Pontifícias Obras Missionárias nasceram pela obra de um padre do PIME, do Pontifício Instituto das Missões, Padre Gaetano Maiello, e na época a secretária do Padre Gaetano Maiello era a irmã Ana Maria Fornaziero, que é da minha congregação. Isso mesmo. Então achei muito bonito, até num sim, na capa do sim, a foto da ata da primeira reunião, e a caligrafia ali é da irmã Ana Maria Fornaziero, né? Isso mesmo. Então eu sentia, isso me veio muito forte em mente quando eu recebi a notícia, né? E aos poucos, quando foi passando o susto. E isso eu achei bonito, porque eu senti assim que Deus mesmo me conduziu, como você disse antes, de uma certa maneira, e eu vou percebendo isso aos poucos, todas as experiências anteriores, de um modo ou de outro, colaboraram para aquilo que eu vim fazer aqui agora, né? Para estar aqui, para chegar até aqui. E também acho interessante esse retorno da própria congregação religiosa, né? Que iniciou com a sua congregação, o PIME, Padre Gaetano, que a gente agora, recentemente, teve a visita da irmã Ana Maria aqui, né? Veio nos visitar e fez esse relato, né? E ela falava apaixonada relatando esses primeiros anos das Pontifícias Obras, mesmo antes de vir para Brasília, quando foi em São Paulo a sede, né? Então ela relatava esses acontecimentos com muita paixão, assim, e foi realmente para nós que estamos aqui de uma outra geração, que pegamos um outro caminho, né? Foi muito bonito poder ouvir dela, né, esse início das Pontifícias, e é justamente isso, né? Acho que é bonito também isso do PIME retomando, né, sempre esteve presente de alguma forma, né, com missionários, com atividades que eram parceiras, mas agora à frente na direção, né? Irmã, então são 4 meses até agora, a senhora chegou aqui em Brasília em março deste ano, né? E o que a senhora avalia desses primeiros meses, assim, estando à frente das Pontifícias?
Quase que eu pergunto para você, como é que você avalia? Como é que está a direção? Como você avalia os meus 4 primeiros meses? Fazer uma avaliação de desempenho aqui com o Fabrício agora. Não, Fabrício, eu assim, como eu falei, eu fiquei muito assustada no início, porque isso aqui é um mundo. É uma instituição de peso, como nós sabemos, né? E é uma responsabilidade muito grande. Então, no começo eu fiquei assim. Mas eu tenho que, primeiro de tudo, agradecer a Deus, porque encontrei uma equipe maravilhosa, né? Vocês, todos aqui, todos os colaboradores, a equipe dos secretários. Então, a primeira coisa para mim foi muito importante de não me sentir sozinha, de perceber que esse desafio aqui eu não estava absolutamente assumindo sozinha. Algo que no início me desorientou um pouco, mas depois eu percebi que riqueza era esse fato de trabalhar com diversas instituições, né? Então, você trabalha com a CNBB e você tem uma colaboração com a CNBB, você tem uma colaboração com a CRB e você ajuda e elas te ajudam. Tem o CCM, o Centro Cultural Missionário, aqui do lado, que também colabora conosco, a REPAM, a Rede Panamazônica, e tantos outros companheiros que a gente vai descobrindo aí pela estrada, né? Então, isso falando de Brasília, depois sem pensar a nível de Brasil, o pessoal dos diversos comites, comires, né? Então, de verdade, esse fato de caminhar em sinodalidade, caminhar juntos, e um ouvindo o outro, percebendo o que pode nos ajudar na caminhada, isso para mim foi a coisa mais importante. Depois, a segunda coisa foi o fato de ver os projetos, né? Eu cheguei em um ano muito, muito particular, porque antes de chegar, eu já tive que pegar um momento da agenda para ir até Porto Rico, né? Em vista do 6º Congresso Americano Missionário, que vai ser o ano que vem, então era um momento de preparação. O Dom Maurício falou, não, Regina, por favor, você tem que vir, dar um jeitinho aí na congregação, mas você tem que vir. Daí fomos para Porto Rico. Então tem todas essas coisas no horizonte, que eu sei que você que vai querer falar depois, né? Mas para dizer deste início, então eu entrei com campanha missionária que já devia ser encaminhada, com o 5º Congresso Americano, o 5º Congresso Nacional, que vamos realizar esse ano, o Horizonte de Porto Rico, viagem para Roma. Era muita coisa para essa cabeça. Mas eu penso que tudo isso, como eu disse antes, não estando sozinha, tudo isso dá uma vitalidade grande, uma vitalidade grande. E eu percebo também, como eu falei para a missão na África, também a missão aqui me faz viver uma experiência de Deus particular. E eu resumiria essa experiência de Deus em 2 palavras: confiança e entrega. Confiar que, de verdade, Ele está conduzindo, como me conduziu aqui, Ele conduz a essa obra, e entrega. Eu me coloco à disposição, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou, mas sabendo que quem age, quem leva para frente, não sou eu sozinha, não. Sim. A senhora falou que entre tantas atividades do início do ano, uma delas foi a Assembleia Geral, que aconteceu de 31 de maio a 6 de junho em Roma, e é uma atividade que acontece todos os anos, né? Com todos os diretores, diretoras do mundo inteiro, dos quase 150 países, né? Exatamente. E que se encontram em Roma para discutir os projetos em comum das POM no mundo inteiro. Como é que foi essa experiência de, pela primeira vez, participar deste encontro lá em Roma e também conhecer os outros colegas, né, da direção nacional de outros países? Então foi bem interessante porque foi algo assim gradual. Os 2 primeiros dias foi um encontro somente para os diretores, diretoras novos, Sim. que tinham sido nomeadas no último ano. E então éramos só 12, um grupinho tranquilo, éramos só 12, já uma variedade cultural e linguística grande, mas dava para a gente se encontrar um pouco mais, né? Porque éramos só 12. Entre os 12 tinha eu, mulher, e irmã Cíntia, da Bolívia também, mas ela sempre diz, irmãs, eu não sou nomeada, quem é nomeado é o bispo, eu trabalho. Sim. Mas de qualquer maneira, ela participou da reunião, então éramos 12. Foi muito bom esses primeiros dias, porque eles nos ouviram primeiro, perguntando quais foram as primeiras dificuldades que tivemos, perspectivas. Nos levaram para visitar a sede do Dicassério da Evangelização, então uma experiência muito bonita, conhecer os secretários gerais.
conhecer Monsenhor Napa, o presidente. Depois tivemos a possibilidade de nos encontrar também com Cardeal Tagle, não? O prefeito, o pró-prefeito. Então foi muito bonito esses 2 dias. Depois é que veio de novo o impacto, porque éramos 12, e de 12 passamos quase 120. Sim. E realmente pessoas vindas de todos os cantos do mundo, de todos os cantos do mundo. Então, de países que eu realmente nunca tinha nem ouvido ou falar. Então foi um banho, foi uma imersão, foi como se o mundo todo estivesse ali naquele momento. E a riqueza de experiências trocadas, de desafios, das realidades mais diferentes do mundo, né? Até um diretor do Mali, um jovem de 33 anos, um padre do Mali, em uma situação na qual eles são 3% de cristãos. Então, ser o diretor nacional das Pontifícias Obras em um país na qual a maioria esmagadora são muçulmanos, são islâmicos, né? 3%, isso me marcou muito, porque eu fiquei pensando muito, falei, gente, que responsabilidade nós no Brasil temos como Pontifícias Obras de falar de missão a partir da nossa realidade. E pensando gente que fala de missão a partir de realidades bem diferentes, muito desafiadoras. Uma outra experiência que me marcou bastante foi de um padre do Vietnã. Ele mostrando vídeos de missas sendo interrompidas pelos militares. Então, a igreja sendo invadida durante a celebração, tirarem o microfone do celebrante, tirarem os livros do altar, sabe? Realidades que nós não vivemos. Ou também, pensando nos nossos vizinhos aqui da América Latina, o diretor da Nicarágua não pôde vir, que na realidade não se sabe nem bem se ele ainda está lá, se não está, se está vivo, morto, preso. Então, situações da igreja missionária do mundo todo que te acompanham. Né? Então, isso foi muito bonito. Depois, o impacto também, que nós éramos 112, me parece, 112 diretores presentes, e nós éramos 5 mulheres. Sim. Então, em todo o mundo, nós somos 5 diretoras, entre 120, né? A igreja está se abrindo, o Papa Francisco está dando passos muito importantes, mas nós percebemos que ainda tem muita coisa para fazer, né? Muitos passos a dar. Sim. E nesse encontro, um dos momentos foi o encontro com o Papa Francisco, né? Que a gente acompanhou por algumas imagens, né, do seu encontro com ele. Foi a primeira vez que a senhora teve a oportunidade de estar cumprimentando ele, não? Ou já Papa teve? Francisco, sim. Ah, sim. Papa Francisco, sim. Na longa trajetória de vida, eu tive a graça de me encontrar 3 vezes com João Paulo II. Ah, sim. João Paulo II 3 vezes. Inclusive, uma das vezes acompanhada pelos meus pais. Uhum. Foi muito bonito. Mas essa vez... tem que respirar. Essa vez, encontrar o Papa Francisco foi muito diferente, porque eu tinha muita consciência de não estar lá sozinha. Eu tinha muita consciência de quem eu representava, do que eu estava representando naquele momento. Então, foi um dia de muita emoção, mas de muita emoção, mas de muita oração também. Rezei muito pelo Brasil naquele dia, rezei muito pelo trabalho que estávamos fazendo, pela igreja do mundo todo ali representada. Então, eu penso que aquele encontro com o Papa tinha um simbolismo muito grande, era carregado de uma força muito grande. Depois de estar face a face com ele, a primeira coisa que nos disseram foi, por favor, vocês são muitos, então não conversem com o Papa. Então, vocês simplesmente não conversar? Como não conversar numa ocasião como aquela? Então, vocês nem cheguem, só saúdem e passem para frente, porque é muita gente, sim, ele vai se cansar. E, de fato, assim, Fabrício, só abrindo parênteses, né? Pensar o peso que aquele homem carrega e a fragilidade que você já vê, né? Então, ele chegou caminhando com dificuldade, apoiado no bastão. Se percebe isso, né? Então, uma fragilidade física que, ao mesmo tempo, contrasta com aquele olhar vivo. Então, quando eu me deparei, porque a espera é longa, viu? A espera é longa até chegar, são várias etapas até chegar realmente no momento do encontro. Então, quando eu me deparei com o Papa, eu não posso dizer que eu tinha me preparado para falar alguma coisa, mesmo porque naquela hora as palavras somem. Pelo menos para mim foi assim. Mas uma coisa eu achei importante dizer, eu disse, olha,
Papa Francisco, eu venho do Brasil, então eu represento as Pontifícias Obras do Brasil, e nós do Brasil estamos com o Senhor e rezamos pelo Senhor. E eu falei em português. E ele me respondeu, Deus te abençoe. Em português. Em português. Então, para mim, foi algo que bateu muito forte, porque são palavras paternas e maternas, né? Então, ainda mais falado em português, me remeteu logo à minha mãe, ao meu pai. Deus te abençoe. E me remeteu a tudo aquilo que eu representava naquele momento. Então, eu recebi uma bênção que, para mim, foi uma bênção que abraçou o Brasil inteiro. Sim. Abraçou todas as pontifícias, todos vocês, colaboradores, todo mundo, sabe? Sim. Então, assim, foi um momento realmente muito bonito para mim. O encontro com o Papa é algo que marca a vida, né? Marca a vida da gente. sem dúvida. Agora, recentemente, nós estivemos na Romaria, né? O encontro que a gente fez em Roma e também foi muito por acaso o nosso encontro com o Papa. A gente não estava preparado como a senhora sabia que iria cumprimentá-lo. Nosso grupo não sabia. E foi assim uma coisa muito, muito marcante mesmo para todo mundo. Muita gente ficou muito emocionada, porque é justamente isso, assim, é um encontro que marca a vida, né? E naquele momento lá que nós nos encontramos com ele também foi um aperto de mão rápido, porque também justamente era isso, eram muitas pessoas, né? Mas marcou a vida de todo mundo, realmente. A gente entende a sua emoção também no momento, né? De ter tido essa pequena experiência com o Papa Francisco. Irmã Regina, para quem está nos acompanhando, nós estamos hoje no Podpom, conversando com a Irmã Regina, que é diretora das Pontifícias Obras Missionárias. Irmã Regina já fez agora uma rápida passagem pela sua vida, falou um pouco sobre as experiências vividas aqui nas Pontifícias Obras nesses primeiros meses e contou também um pouco sobre a experiência vivida na Assembleia Geral das Pontifícias Obras e com o encontro com o Papa. Daqui para frente agora, Irmã Regina, a gente está já às vésperas, né, da campanha missionária, o mês de outubro, que é um mês tão especial para a igreja no Brasil, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil a gente optou por um mês inteiro missionário, né? O brasileiro é expansivo, né? Normalmente nos outros países tem o dia da missão, né? O Dia Mundial da Missão. O Brasil optou pelo mês inteiro dedicado à missão e as Pontifícias Obras têm um grande papel nisso tudo, né? De elaborar os materiais, de pensar, refletir sobre o tema, o lema da campanha missionária do ano, junto com tantos outros parceiros, entre elas a CNBB, né? Fala um pouco para nós sobre a campanha missionária deste ano e o que está previsto acontecer, né? Que materiais, agora recentemente a gente enviou alguns materiais, né, para as dioceses no Brasil inteiro. Então, o que está previsto o mês missionário em 2023? Perdemos a ocasião aqui de fazer um pouco de publicidade. Podíamos ter o material aqui, né, Fabrício? Vai entrar depois no vídeo, então. Então, eu sei que o material... A campanha é uma coisa linda. Sim. E isso também, estando com os outros diretores, dá para sentir muito essa diferença. Que, de repente, eles trabalham muito, tem várias iniciativas, mas outubro é o Dia Mundial das Missões, é aquele final de semana. E nós não, nós pegamos o mês inteiro como um momento de sensibilização, de animação missionária, de convite à abertura para a missão da Igreja Universal. Então, isso aqui eu acho muito bonito. Já achava bonito antes, e depois vendo que somos os únicos, né? Isso cresce de importância. E chegando aqui, a primeira coisa que os textos deviam ser elaborados, então, o Fabrício acompanhou muito bem isso, né? O Wesley da comunicação também, todo mundo estava ali procurando quem ia escrever os textos, quem ia fazer os testemunhos, gravação de vídeos, viagem até Aparecida para conversar com os nossos outros parceiros importantes lá da TV Aparecida, Rádio TV Aparecida. Então foi muito assim, muito dinâmico, né? Muito dinâmico. Depois, na produção do material, o material é vário, né? Nós temos a novena, que é muito importante, que nos colocou num momento de reflexão importante sobre esse ID da igreja local aos confins do mundo, né? Essa preparação que nos ajudou a nós mesmos, a refletir sempre mais e ter mais clara que a missão universal ela é a missão de cada diocese, de cada igreja particular, de cada cristão, né? Então, essa abertura que é do local, mas que tem que ser sem confins, né? Sempre mais longe.
Então, nós temos a novena, preparamos os cartazes, a preparação do santinho e outros materiais que estão aí por vir, né? Esse ano queremos produzir também as camisetas, né, da campanha, não tudo isso. E um momento muito bonito, muito marcante de tudo isso foi preparar a arte, que a arte realmente, todo ano é bonita, mas este ano eu acho que ficou assim, teve um toque especial, né? E participar da criação dessa arte, eu achei muito interessante. É lógico que o crédito maior vai ao nosso designer Wesley, né, que trabalha conosco, mas e a paciência dele também no processo, de nos ouvir, de fazer aquelas reuniões que para mim parecia que não ia dar em nada, né? E de repente sai aquela coisa maravilhosa e que expressa muito bem esse nosso desejo de estar numa igreja local e partir da igreja local. A igreja local como lugar onde a gente tem o pé, como a gente vê bem a arte, né? Mas o coração aberto para o mundo todo. Então, toda essa produção de material e essa... e a semana passada, né, o ponto alto de tudo isso foi o envio dessa toneladas e toneladas de material para as 279 dioceses do Brasil. E um momento também muito interessante, porque era um mutirão, foi um mutirão. Um mutirão com todos nós da equipe, todos os colaboradores aqui, outros colaboradores externos que vieram, para mandar esse material todo. E eu penso que esse trabalho todo ele já faz parte da campanha. É como se nós já começássemos a viver agora essa animação, que chega no auge em outubro, mas nós já estamos vivenciando tudo isso. E nos chama muita atenção, por parte da comunicação, o grande número de pedidos que já acontecem, além dos pedidos formalmente que as dioceses fazem, né, para receber o material online, o material físico, o pedido para material online também acontece. Então, assim, agora nas últimas semanas, a gente já viu muitas pessoas pedindo a novena, como é que acessa, como é que baixa, né? Isso também revela algo que talvez a gente não vê diretamente aqui, porque a gente está no mundo aqui, né, em Brasília, mas que nas dioceses, nas comunidades, nas paróquias, muitas pessoas já se preparam para isso, né? Já preparam os grupos de novena, já estudam o material, já estudam o texto, já distribuem, né, os cartazes. Como é que a senhora enxerga isso, né? E dessa importância que há também, né, da mobilização a partir daqui, que chegue lá na ponta, lá nas comunidades, lá nos locais mais pobres, mais carentes, né? Como é que a senhora vê essa importância do material ser divulgado nas comunidades? É fundamental, Fabrício, é fundamental porque o material é um instrumento. Ele é um instrumento para quê? Para nos ajudar a crescer sempre mais na nosso ser igreja em saída, no nosso ser missionários, não só em fazer missão. O Papa Francisco ele faz uma distinção linda isso. Não basta dar testemunho, é necessário ser testemunho. Não basta fazer missão, nós temos que ser missão. Então, o objetivo de toda a campanha missionária é essa, é recordar toda a igreja de que é isso que nós somos. Então, o material, o fato que ele seja divulgado, difundido, parece até um exagero, né? Nossa, mas a campanha é em outubro, e essa pressa toda para mandar o material já agora em julho. É pensar que o material sai daqui, são 279 dioceses, e o nosso Brasil é grande. Chega no regional, o regional redistribui isso para as dioceses redistribuem isso para as paróquias, para poder chegar lá na ponta, na casa, na pessoa. E é como se, participando até mesmo desse envio, materialmente, carregar caixa eu não carreguei muito não, porque as caixas eram pesadas, mas dei uma mãozinha naquilo que eu podia. Então, até mesmo participar materialmente desse envio, é como se um pouco de nós fosse junto com o material também. E sempre com essa intencionalidade de colaborar para que a nossa igreja seja sempre mais aquilo que ela é chamada a ser, missionária em saída, cooperando com a missão, com as mãos, então com colaboração material mesmo, né, com o trabalho, colaboração econômica. Sabemos que aquele final de semana de outubro
do Dia Mundial das Missões, a coleta toda, ela é para as missões, ela vai toda para isso. E depois de ter visto com os meus olhos esses 100 e tantos diretores de diversas partes do mundo, pude perceber melhor ainda para onde é que esse dinheiro vai. Não só para projetos nacionais, mas para tantas realidades que precisam muito mais do que nós. E que se não for essa colaboração, o evangelho não chega, porque os catequistas não chegam, os novos padres não são formados, as irmãs não podem ir, né? Então é tudo isso, a campanha é tudo isso e muito mais, né? Então é algo realmente apaixonante. Sim. O tema e o lema da campanha, Ide da igreja local aos confins do mundo, e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. Esse tema e esse lema também estão em comunhão, diria eu que são irmãos gêmeos, do Congresso Missionário Nacional, o 5º Congresso Missionário Nacional, que acontece este ano, em novembro. Assim, acabou o mês missionário, já inicia o Congresso Missionário, né? Então, de 10 a 15 de novembro, na Arquidiocese de Manaus. Como é que está sendo para a senhora estar à frente desse congresso? Eu sei que a senhora já participou do último congresso, é isso, né? Recife, que foi no Recife, como participante, mas agora está numa outra posição, né? Tentando ajudar, colaborando para que ele aconteça de maneira real, né? Como é que está sendo isso para a senhora? Suspirou. Mais um desafio, mas como eu falei antes, não estou sozinha. Sim. Uma equipe maravilhosa, equipes na realidade, né? Então, uma equipe importante que está aqui se reunindo a partir de Brasília, com a colaboração de diversas pessoas, inclusive a tua também, e depois uma equipe grande lá em Manaus, que em loco estão vendo realmente como as coisas têm que acontecer, vendo todos os detalhes. Hoje à noite temos um encontro com eles, por sinal, né? Então é muito bonito, é muito bonito. E você lembrou bem o tema e o lema, né? Ide da igreja local aos confins do mundo. Já falei disso em diversos momentos aqui, que isso aqui nos anima. E esse Corações Ardentes, Pés a Caminho, que também nos coloca em sintonia com o ano vocacional, o 3º ano vocacional que nós estamos vivendo. E essa importância do encontro com Jesus Cristo, se não se encontra com Jesus na palavra, na Eucaristia, os pés não se colocam a caminho. E preparar este congresso, estamos pensando aí, prevendo de 750 a 800 pessoas, né? E preparar algo assim tão grande, por um lado, como eu já falei, assusta e encanta. Então, são as duas coisas que vão junto, né? E, sobretudo, perceber como as coisas vão se encaixando, uma coisa vai ajudando a outra, como as pessoas vão tendo ideias, como, de repente, a busca de assessores, até a busca mesmo de quem pudesse fazer o hino para a gente, que está tendo uma receptividade maravilhosa, muita gente cantando, né? Antônio Cardoso, o artista Antônio Cardoso, que nos ajudou, as Paulinas, que nos ofereceram o estúdio gratuitamente lá em São Paulo. Então, é tanta ajuda, que a gente percebe que só pode ser coisa de Deus mesmo. Então, só rezo para não atrapalhar, para ajudá-lo, para colaborar com a obra dele. O congresso, então, acontece, eu já falei, de 10 a 15 de novembro. A previsão é receber em torno de 800 pessoas, né? 800 congressistas do Brasil inteiro. Da América Latina também. Da América Latina também. Também vai ter uma presença muito forte do povo de Manaus, né, da Arquidiocese de Manaus, participando em diversos espaços e também trabalhando em diversos espaços, equipes, né, de acolhida. E esse encontro está na sua 5ª experiência. Exatamente. E acho que é importante a gente falar que ele está conectado, você falou no início da nossa conversa, mas ele está conectado com o ano que vem, que é o CAN 5, né? 6, desculpa. Congresso Americano Missionário, que vai acontecer em Porto Rico. De que forma a gente... porque é uma coisa estranha, assim, a gente está vivendo agora, mas parece que o olhar já está lá na frente, né? Exatamente. Então, como assim é que se anima o povo
para estar aqui no Congresso no Brasil e acompanhar, mesmo quem não for para Manaus, né, acompanhar pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, mas também de alguma forma animá-los para um grupo estar lá em Porto Rico ano que vem, né? Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. Então, Fabrício, eu acho muito interessante o que você está falando, porque, de verdade, os congressos, a cada congresso missionário nacional, ele está sempre ligado à realização do Congresso americano. Então, normalmente, a gente faz isso um ano antes do Congresso americano e como uma etapa de preparação mesmo. Então, os delegados para o Congresso americano, eles devem, como pré-requisito, ter participado dos congressos nacionais. Sim. Então, dos congressos missionários nacionais. E isso é uma caminhada que faz o quê? Faz crescer, porque o tema ele vai sendo aprofundado, a consciência vai sendo aprofundada, e o que é mais importante de tudo, esse processo serve para que os congressos não sejam eventos isolados, mas que sejam momentos de uma caminhada, e momentos que animam a caminhada missionária nacional, americana, e que nos faz sempre ampliar os horizontes, né? E esse ano, acho que 2 coisas que eu gostaria de destacar. Primeiro, você falou, né, que as pessoas, mesmo aquelas que não vão, que podem participar de alguma maneira. Eu gostaria de destacar os congressos missionários que estão sendo realizados nos regionais, com material preparado também por nós aqui, do texto base, que aprofunda as temáticas que serão depois apresentadas também no Congresso. E gostei muito porque nos congressos que eu já participei até agora, houve até a necessidade, alguns deles disseram, nossa, mas isso aqui não pode ficar aqui. Porque a gente não vai fazer, então, congressos não só regionais, mas vamos fazer isso na nossa diocese? Então, é isso o objetivo. Multiplicar, chegar ao maior número de pessoas possível, né? Então, isso é importante. O material também do Congresso, isso aqui vai nos ajudar. E a outra coisa que eu queria lembrar é que Manaus também vai nos oferecer a possibilidade de uma experiência missionária prévia. Para quem pode, quem tem a possibilidade de tempo, tudo isso, são 5 ou 6 dias antes. E já tem mais de 100 pessoas inscritas também para essa experiência missionária. O que eu acho que é muito interessante, porque é conhecer a realidade que nos acolhe. E eu estou sempre sublinhando muito isso, que Manaus foi escolhido não como ponto de chegada da missão. Vamos para Manaus porque eles precisam da nossa presença. Não, vamos para Manaus para aprender com eles. Para aprender como essa igreja local, que nasceu da missão, que é protagonista da missão hoje, que se tornou missionária, o que nós temos para aprender com a igreja de Manaus, para o nosso modo também de nos abrir da igreja local, de cada igreja local, para essa missão universal. Então, eu estou muito animada. Assustada, mas muito animada. E isso tudo olhando para Porto Rico no ano que vem, se Deus quiser. É uma caminhada conjunta, né? É uma caminhada conjunta. E que cada passo vai enriquecendo o outro. Sim. Muito bem, nós conversamos com a irmã Regina da Costa Pedro, diretora nacional das Pontifícias Obras. Irmã, quer deixar uma mensagem final para quem nos acompanhou? Quem sabe uma mensagem de ânimo, né? Para quem está aqui acompanhando o Podpom de hoje. Olha, não tem ânimo maior do que ser aquilo que a gente é, ser missão. A missão é algo que nos faz viver. A missão nos dá vida, porque a missão nos faz sair de nós mesmos, primeiro para encontrar com aquele que nos envia, porque somos sempre discípulas no caminho do discipulado. Então, esse relacionamento com Jesus, nos sair de nós mesmas para estar com Ele. E sair de nós mesmos porque a intimidade com Jesus é sempre uma intimidade itinerante, missionária. Ele não nos quer só para Ele. Ele nos chama e nos envia ao mesmo tempo. E isso dá felicidade, isso dá alegria para a vida. A vida fechada é uma vida que mata, que morre. Basta a gente lembrar um pouco o que foi a pandemia, não, Fabrício? Sim. Ter que ficar fechado, longe das pessoas. Então, a missão é isso. A missão nos faz viver essa alegria do encontro, de ir além de nós, além dos nossos problemas, das nossas preocupações, para ser testemunho de esperança, que nosso mundo está precisando tanto. Mas a esperança fundada mesmo nesse nosso encontro com Jesus, que Ele é a fonte da esperança.
Mas, Regina, muito obrigado pela o seu disponibilidade de tempo para estar conosco. A gente sabe que a sua agenda é repleta. Hoje tem diversas reuniões, amanhã já está de novo, né, em viagem. Rondonópolis. Isso mesmo. 15º Eclesial, Intereclesial da SEB, se Deus quiser. Bem. Muito obrigado por conceder um pouco do seu tempo para esse bate-papo. A gente fica muito animado com a sua fala, com o seu ânimo, né, e a sua... E destaco também a sua mística, que eu acho que isso é importantíssimo na nossa vida missionária, né? Então a gente deseja para você muito sucesso, muitas realizações e que consiga também, aqui nas Pontifícias Obras também, fazer muitas coisas que a gente sabe que tem para fazer e a gente conta com você e tá junto com você também, né? Podendo colaborar. Estamos juntos. A você que nos acompanhou aqui no Podpom, muito obrigado por estar conosco hoje. Nós voltamos daqui um tempo com outros entrevistados aqui nesse canal especial de entrevista dentro das Pontifícias Obras Missionárias. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima. Tchau, tchau.